Irmãos, uma satisfação, prazer enorme estar aqui, ser convidado para poder ministrar a palavra hoje. Agradecer ao Bispo Wilson, ao pastor dessa casa, dirigente, pastor Abel, aos demais pastores, voluntários. A graça de Deus é divina na nossa vida e nem a chuva pode parar o povo de Deus, nem o calor, né? Mesmo por dificuldades, nós sempre estamos aqui firmes no propósito, amém? Deus faz algumas coisas conosco que às vezes é surpreendente, né? Quando o bispo me convidou para poder pregar aqui hoje, eu tinha pensado numa palavra e a gente vai estudando essa palavra durante o dia, mas quando eu cheguei aqui, Deus tocou e mudou tudo, porque o nosso Deus é imprevisível, né? E às vezes nós não entendemos o porquê das coisas, mas quem somos nós para questionar? Basta obedecermos, que é um dos principais princípios para a profecia se cumprir na nossa vida, amém? Gostaria de ler com os irmãos Gênesis 12, a partir do versículo 1. Gênesis 12, versículo 1. Podemos? Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4, segunda parte. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Versículo 15. Capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. Versículo 5. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Amado Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, estamos reunidos hoje na sua presença, na sua casa, para nos aprofundarmos um pouco mais na nossa intimidade com o Senhor. Que o Senhor venha nesta noite nos ministrar uma palavra, nos abençoar. Que o Senhor possa, meu Pai, através desse servo, transmitir aos membros dessa casa, aos presentes, aquilo que o Senhor quer falar. Use-me como um instrumento, dê-me sabedoria e direção, para que possamos, Senhor, ser ungidos e abençoados pela Tua palavra. Amém? Então, o capítulo que nós lemos agora é um capítulo muito conhecido, que é o início da tratativa de Deus com Abrão. Abrão até então recebe um chamado do Senhor para sair do meio da sua parentela, se dirigir a um caminho que Deus iria lhe mostrar, se comprometendo com Abraão, que ele seria famoso pelo seu nome e que ele iria ser um pai de uma grande nação.
iniciando esse texto, num primeiro momento, se a gente não entender a profundidade da transmissão que essa palavra quer nos passar, nós podemos entender no primeiro momento que o porquê que Deus manda Abraão sair do meio da sua parentela e ir para um caminho que ele iria lhe mostrar. É porque em determinados momentos da nossa vida, quando Deus quer operar um milagre, operar uma provisão, operar sobre nós as suas bênçãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que é necessário mudar de ambiente. Se nós queremos viver uma promessa de Deus, se nós queremos viver uma profecia, se nós queremos ser abençoados, Deus vai fazer com que nós façamos o quê? Sacrifícios. Neste caso de Abraão, o sacrifício dele era sair do meio da sua parentela, sair da sua terra e seguir para um caminho que nem ele mesmo sabia a princípio. Porque Deus, quando nos proporciona caminhos, quando Deus nos proporciona bênçãos, direção, às vezes nós indagamos, mas o porquê disso, para onde eu vou, o que vai acontecer na minha vida, qual é o propósito de Deus comigo? Às vezes nós nos questionamos a respeito disso, mas quando Deus nos dá uma direção, é porque Ele já tem algo projetado para nós. E Abraão, quando ele recebe essa chamada, ele não questiona Deus, simplesmente ele faz o quê? Ele obedece. E nós precisamos ter esse entendimento, que a obediência é um princípio que nós não podemos abrir mão. Deus, Ele quer aquela pessoa generosa e obediente. Por quê? Porque Deus ama aqueles que são generosos e aqueles que são obedientes. Seguir princípios e mandamentos é o que faz Deus se alegrar e cumprir a promessa sobre nossa vida. Quantas vezes nós recebemos direcionamentos, questionamos a Deus, indagamos a Deus e não seguimos de fato o que Deus espera de nós. E no primeiro momento de dificuldade, de aflição, de analisar que aquela promessa, que aquele objetivo não está sendo alcançado de imediato, muitos se desviam da fé, muitos perdem a esperança, muitos não acreditam que podem de fato viver um novo tempo com Deus. E nós precisamos ter o entendimento que as promessas de Deus na nossa vida se cumprem no momento que Deus quer. Se nós prosseguirmos na palavra de Abraão, Deus fala para ele: você vai ser o pai de uma grande. E até então, Abraão, quando ele foi chamado, ele tinha 75 anos. Deus lhe promete que ele seria o pai de uma grande nação, que ele não poderia nem contabilizar as estrelas do céu. Então, quando Deus prepara algo para a nossa vida, é algo tão grande que nós não podemos contar as estrelas do céu. Tudo que Deus tem para a nossa vida são promessas grandes. Deus não cumpre na nossa vida promessas pequenas. O nosso Deus não é um Deus de escassez, o nosso Deus é um Deus de provisão. E isso nós precisamos ter o entendimento que para ter provisão com Deus, nós precisamos ser obedientes. Nós não podemos quebrar princípios. Abraão, quando ele recebe o chamado, ele não questiona, ele não se limita de cumprir a ordem de Deus, ele vai em direção ao que Deus determina na sua vida. Poderia ele, em questões normais, questionar a Deus, indagar a Deus: ó Deus, já sou um homem idoso, não possuo filhos, minha esposa também não, ela não pode, qual é o milagre, o que vai acontecer na minha vida? Ele não indaga, ele segue. E é o que precisamos fazer quando nós queremos ter uma aliança com Deus: não duvidar, não questionar. Precisamos ser firmes, precisamos acreditar naquele que é o dono da promessa. Então, Deus promete a Abraão coisas grandes. Quem diria que um homem poderia ser o pai de uma grande nação,
Abrão é conhecido na Bíblia como um homem de fé. Abrão, ele espera a provisão de Deus em sua vida. Porém, em um momento, a sua esposa, ela tenta antecipar a promessa de Deus. E nós precisamos estar atentos, que Deus é o dono do tempo. Ele faz mediante a sua vontade e no seu tempo. Promessa não se adianta, promessa espera o seu cumprimento. Precisamos ter essa maturidade, porque o que mais nós encontramos, pastor, são pessoas, às vezes, desanimadas com o reino, desanimadas até às vezes com a própria igreja, porque, poxa, pastor, eu oro, eu jejuo, eu entrego, mas a promessa não se cumpre na minha vida. Mas você já indagou a Deus se é de fato aquele momento que era para acontecer? É só lembrarmos vários exemplos na Bíblia, próprio Abrão. Quanto tempo Abrão, desde que recebeu a promessa, levou para a promessa se cumprir na sua vida? E ele não perdeu a fé, ele se manteve firme no propósito. E nós precisamos estar nessa aliança com Deus, entendendo que tudo deve ser feito no tempo dele. Precisamos entender que a obediência e a temência a Deus são princípios que Deus se agrada. E quando Deus determina que Abraão saia do meio da sua parentela, que ele saia da sua terra, para que uma promessa seja cumprida na sua vida, Deus está determinando para Abraão e esperando dele o quê? Renúncia. Porque para ter uma vida com Cristo, nós precisamos de renúncias. Não tem como viver algo novo se você pratica coisas velhas. É necessário que a pessoa entenda que a renúncia faz parte do processo. Nós precisamos nos indagar o quanto de renúncia nós estamos fazendo, o quanto obediente nós estamos sendo. Se na primeira oportunidade, se no primeiro deserto que você passa, você se desvia da obediência, como que Deus vai lhe apresentar algo grande? Todos os homens de sucesso, todas as histórias de provisão na Bíblia, vêm de homens que passaram pelo deserto e que não renunciaram à obediência. Todos foram homens que, mesmo passando no deserto, mesmo sendo indagados pela sua fé, pela confiança em Deus, se mantiveram firmes. Pegamos a história de José. José é um grande exemplo. José foi vendido pelos seus irmãos porque José tinha sonhos. Os irmãos o invejavam porque ele tinha sonho. Ele foi vendido, virou escravo, foi preso, foi traído na prisão, foi levado para o palácio. No palácio aprendeu a fazer gestão, renunciou à possibilidade de trair a confiança do seu patrão, se manteve firme na palavra. E onde José chegou? Ao governo. Então precisamos entender e ter a sabedoria que para chegar ao governo nós precisamos de renúncias. Não tem como levar uma vida em Cristo, não tem como chegarmos num novo tempo se não praticarmos renúncias. E Deus, quando Ele faz a aliança com o seu povo, que somos nós, Deus, Ele firma a aliança
nos transformando em pessoas novas. O que a gente se depara muito são com questionamentos, com bloqueios internos de pessoas que mesmo na palavra, mesmo na fé, se prendem às coisas do passado. E o que Deus fala para nós esta noite é: esquece o seu passado, pois eu estou fazendo de você uma nova pessoa. No capítulo 17 de Gênesis, Deus faz um sinal de aliança com Abrão. E ele fala aqui, quando Abrão tinha 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande diante de mim e seja íntegro. Versículo 5: já não será chamado Abrão, agora o seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de uma multidão de nações. Eu o tornarei extremamente fértil, e de você farei nações que procederão reis. Versículo 15: Deus também disse a Abraão: quando a Sarai, a sua mulher, você já não a chamará de Sarai, o nome dela será Sara, e eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. O que Deus está falando para Abraão? Abraão, estou mudando o seu nome, estou mudando a sua identidade, estou fazendo um novo homem, para que você viva o que eu preparei para você. E é o que Deus faz conosco. Quando Deus exerce sobre nós a sua profecia, a sua misericórdia, a sua soberania, Ele nos transforma em novas pessoas. Nós temos diante de Deus uma transformação, para que Deus possa exercer de fato a sua profecia. Mas você só vai mudar de nome, só vai mudar de face diante de Deus, se você se manter íntegro. Ele fala aqui: eu sou o seu Deus Todo-Poderoso, ande diante de mim e seja íntegro. A promessa, às vezes, se demora a se cumprir, porque nós, por algum momento, estamos deixando escapar isso, ou não estamos andando totalmente diante de Deus, ou não estamos sendo 100% íntegros com Ele. Acreditem, o nosso Deus, Ele está em todos os lugares. O nosso Deus é um Deus de aliança. A presença dEle está aqui. A presença dEle está no seu caminhar. A presença dEle está na sua casa. A presença dEle está no seu emprego. A presença dEle está na sua família. A presença dEle está com você. Basta criarmos com Deus um relacionamento de intimidade. Precisamos ser íntimos de Deus. Precisamos confiar na sua palavra. Precisamos confiar que Ele é o Deus que vai fazer nas nossas vidas cumprir as promessas. Você já parou para pensar o que Deus espera de fato de você? Essa é a primeira reflexão que nós precisamos fazer. O que Deus espera de mim? E quando nós conseguimos obter essa resposta, nós conseguimos fazer uma análise que, se de fato eu estou entregando para Deus aquilo que Ele espera de mim. Estamos encerrando o ano de 2025.
Você acredita que no ano de 2025 você recebeu tudo aquilo que Deus poderia fazer na sua vida? Se você não recebeu ainda, você já parou para refletir se você está pronto para mudar o seu nome de Abrão para Abraão? Você já imaginou se deparar com aquela cena em que Jacó luta com o anjo, pede o anjo para antes de subir lhe abençoar, e o anjo muda o nome de Jacó para Israel? Você já refletiu se você hoje é o reflexo de Israel? Se você está pronto de fato para viver uma aliança com Deus, para que você possa viver um novo tempo? O que você espera de Deus? E o que você está entregando a Deus? Deus ama os obedientes, os tementes. Abrão tinha tanta fé em Deus que ele recebe de fato a promessa do seu filho, e Deus manda ele levar o seu filho ao sacrifício. O filho da promessa é levado a sacrifício, e ele não questiona Deus. E quando ele chega no monte para entregar o seu filho, o anjo aparece e ele entrega o cordeiro. Porque Abrão, para, Deus já entendeu que ele de fato pode contar com você. E você hoje, qual é o seu nível, o seu grau de relacionamento com Deus? Deus pode contar verdadeiramente com você? Você tem entregado a Deus o que Ele espera de você? Porque é muito fácil questionarmos a Deus o porquê das promessas não se cumprirem nas nossas vidas. Mas é difícil refletirmos o que temos entregados a Deus. É muito difícil as pessoas refletirem e chegarem ao ponto do entendimento da entrega. Nós estamos entregando louvor, nós estamos entregando a adoração, nós estamos entregando o nosso tempo, nosso jejum, nossa oração, nossa oferta, nosso dízimo, nosso voluntariado. O que eu estou entregando a Deus para que a promessa dele se cumpra na minha vida? Eu estou sendo fiel e obediente à palavra que eu sigo? Quando nós olhamos em Deuteronômio 28, Deus fala para Moisés as bênçãos da obediência, as bênçãos que o povo de Israel, de fato, se seguirem a Deus, vão usufruir. Então está lá em Deuteronômio 28. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. E ele fala: vocês serão abençoados na cidade e no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, a cria das vacas e das ovelhas. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados quando entrarem e quando saírem. Os inimigos virão até você, mas por 7 caminhos eles fugirão. Você
nasceu para estar por cima, para ser um povo vitorioso. Deus não é um Deus de escassez. Deus lhe faz promessas, está na palavra. Deus quer te entregar o melhor. Deus quer fidelidade. Deus quer te abençoar. Mas o porquê ainda temos limitações de receber as bênçãos de Deus? O porquê ainda vivemos, às vezes, numa certa rebeldia? O porquê ainda não acreditamos totalmente na Escritura? Precisamos ser um povo de fogo, um povo ardente pela palavra, por Deus, pelo Espírito Santo, buscar intimidade. Precisamos transbordar na nossa vida a presença do Espírito Santo. Precisamos ser íntimos. Precisamos buscar cada vez mais. Eu faço muita pregação, muito curso com empresários, e algumas indagações que a gente recebe poxa, existe muito empresário bem-sucedido que não é da graça, que não é evangélico. E aí eu pergunto, tudo bem, ele não é da graça, ele não é evangélico, ele não é crente, mas olha a vida dele como ele é. Ele tem dinheiro, ele tem prosperidade, mas tem um casamento destruído, tem uma saúde debilitada, não segue princípios, se corrompe pelo dinheiro. Mas existem pessoas do mundo que às vezes entregam mais do que a gente. Quem aqui conhece o Dr. Hollywood? Já ouviu falar? O Dr. Hollywood, ele não é evangélico. Mas se vocês pesquisarem, tem uma entrevista dele no YouTube, que a repórter, a entrevistadora pergunta a ele, doutor, ao que o senhor reconhece como a sua excelência? O porquê o senhor é um médico tão reconhecido, com tanta credibilidade? E ele respondeu para essa repórter, olha, em cada cirurgia que eu faço, antes de proceder com a cirurgia, eu me ajoelho e oro. Eu peço a Deus para que seja um instrumento das minhas mãos. E outra, todos os meses eu dizimo. Não sou evangélico, não possuo uma igreja fixa, não possuo um pastor, mas antes de toda cirurgia eu me ajoelho e oro, e todos os meses eu entrego o meu dízimo. Você vê, uma pessoa que é do mundo, que não está dentro da palavra, mas que ela entende princípios. Quantos de nós, antes de tomarmos decisões importantes na nossa vida, pedimos uma orientação a Deus? Antes de você casar, você pede orientação a Deus? Antes de você assinar um contrato, você pede orientação a Deus? Antes de você ir para uma entrevista de emprego, você pede uma orientação a Deus? Antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, você submete isso para entender se é a vontade de Deus aquilo se concretizar na sua vida? Temos uma história bem clássica a respeito da orientação e obediência. Lembramos aqui de Labão e Jacó. Jacó se apaixona pela filha mais nova de Labão. E Labão faz uma proposta para Jacó. Olha, para você casar com a minha filha, você precisa trabalhar para mim 7 anos. E Jacó vai lá,
trabalha os 7 anos para Labão. No dia do seu casamento, Labão o engana. Fala para Jacó: não, você não vai casar com ela, porque é tradição da minha terra que a filha mais velha se case primeiro. E agora você tem que casar com a mais velha. Se você quer casar com a mais nova, você precisa trabalhar mais 7 anos. Ou seja, para Jacó alcançar o seu objetivo, ele precisa trabalhar 14 anos, enquanto ele poderia ter percorrido a metade desse caminho. Mas o porquê que isso acontece com Jacó? Acontece porque ele toma uma decisão. Primeiro, não existe na palavra a indagação dele a Deus, para saber se aquela decisão que ele estava tomando era da vontade de Deus. E lhe faltou o quê? Conhecimento. Ele tomou uma decisão sem saber os costumes daquela região. Talvez, se antes dele tomar a decisão, ele consultasse a Deus, se aquilo era o caminho correto a ele seguir, Deus teria tocado o coração dele. Então, o que nós precisamos entender é que Deus é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, Ele muda a rota, Ele muda caminhos, Ele nos dá estrutura, Ele nos dá direção, mas para isso, nós precisamos estar debaixo da obediência, precisamos estar prontos para viver o extraordinário, e para que possamos viver o extraordinário, nós precisamos ter obediência e renúncia. Não há como viver o extraordinário praticando o que a gente praticava, que não seja do agrado de Deus. Deus, Ele tem um caminho, uma direção. Deus quer dar provisão, provisão na área financeira, provisão na família, provisão na saúde, provisão nos negócios, mas para isso nós precisamos ser obedientes e tementes à sua palavra. Deus está nos preparando para viver um 2026 extraordinário, um 2026 de bênção, de glória, de sucesso, de vitória, de conquista, mas antes de concretizar isso, Ele quer saber do nosso coração. Precisamos que o nosso coração esteja blindado e preparado para receber as bênçãos que Ele quer derramar sobre nós. Precisamos entender que o nosso Deus é o Deus de Deuteronômios 28, que é um Deus que tem aqui uma cesta de bênçãos para o seu povo, que nós podemos usufruir de tudo que Deus tem para a nossa vida. Lembramos o primeiro caso de desobediência. Qual foi o primeiro caso de desobediência? Adão e Eva. Vocês imaginam se Eva tivesse resistido à tentação da fruta oferecida pela serpente? Olha que vida maravilhosa nós estaríamos vivendo hoje. Um mundo em paz, sem guerra, harmônico, um verdadeiro paraíso. Mas por causa da desobediência, nós deixamos de viver no paraíso. E, mediante deixar de viver no paraíso, nós vivemos hoje no mundo onde diariamente nós somos testados. Diariamente somos testados pela serpente. A serpente está a todo momento nos indagando, nos direcionando a quê? A desobedecer. Diariamente ela está nos incentivando a deixar de acreditar em Deus. Ela está querendo te desanimar, ela está querendo te tirar do caminho, da palavra, da presença. Mas nós temos a maturidade para entender que nós somos o povo do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que realiza, do Deus que entrega. Precisamos ter a ânsia,
a vontade de viver no paraíso. E o que falta para você viver no paraíso? O que falta para você ser abençoado e receber bênçãos que nem se você olhar para o céu, você consiga mensurar o quão grande é a promessa na sua vida? O nosso Deus, Ele anseia por nos abençoar. Deus, Ele não tem limites para nos abençoar. Ele nos promete provisão, Ele nos promete o reino, Ele nos promete vida, fartura, prosperidade, família abençoada, caminhos. Mas o que nós estamos fazendo para usufruir disso? É um momento que nós precisamos refletir se nós de fato estamos nos entregando a ponto de nos prepararmos para receber o que Deus tem para nós. Quantas bênçãos demoram, às vezes, na nossa vida para se cumprir? Mas, às vezes demoram para se cumprir. Por quê? A nossa indagação não deve ser uma indagação a Deus. Ó Deus, a promessa está demorando a se cumprir. Não. A nossa indagação tem que ser: o que eu estou fazendo que eu não estou entregando tanto para a promessa se cumprir? E quantas vezes nós refletimos sobre isso? Quantas vezes nós estamos orando, jejuando, buscando uma comunhão, buscando intimidade, agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida, ao acordar, reconhecer que isso já é uma grande divindade. Enquanto nós estamos aqui hoje, em comunhão, existem pessoas enfermas, acamadas, pessoas que infelizmente acabaram de ser sepultadas, que para essas pessoas não existe mais promessa, acabou ali, mas nós estamos vivos, radiantes, com fogo, com vontade, com presença, com o Espírito Santo derramando sobre nós. Então, se nós temos vida, disposição, estamos em comunhão, estamos em Cristo, acreditamos na promessa, o que falta mais é a gente se entregar. Precisamos entender que para viver o extraordinário, vamos sim ter que renunciar, vamos sim ter que se tornar novas pessoas, vamos receber de Deus sim um novo nome, uma nova face, uma nova história. Hoje, aquele CPF, aquela identidade, o antigo nome sai, para nascer o novo. 2026 vai ser um ano de provisão na sua vida. 2026 é um novo tempo. Risca o que se frustrou em 2025. Deixa isso no passado. Saia dessa terra e vamos projetar o 2026. Um 2026 de mais entrega, de mais oração, de mais jejum, de mais disposição com Deus. E você verá que a profecia, que a promessa, que o que você busca se cumprirá na sua vida. Amém? Finalizando já, tá, pastor? Então, o que eu quero fazer com vocês hoje é que você entenda que renúncias precisam ser feitas. Deserto sempre vai existir, mas o deserto ele não é eterno. O deserto é passageiro. Vai ter dia que você vai chorar, vai ter dia que você vai ter dor, vai ter dia que você vai ter luto, vai ter dia que você vai estar desanimado, vai ter dia que você vai estar cansado. Mas por quê? Isso é um processo. Isso se faz necessário para você se preparar para grandes coisas. Não existem grandes coisas
não existe você usufruir de grandes coisas se antes você não for massacrado. Por quê? É no massacre que você testa a sua fé, sua fidelidade. Porque se no primeiro momento de dificuldade você ratear diante da vontade de Deus, é Deus demonstrando que você ainda não estava pronto para viver o propósito. Então, irmãos, eu estou aqui para profetizar que 2026 vai ser um novo tempo nas nossas vidas. Vai ser um tempo de mudança. Vai ser um tempo de troca de nome, de troca de lugar, de troca de caminhos, de troca de ambientes, de novas conexões. Deus vai colocar pessoas, caminhos, direção em nossas vidas. Gostaria que vocês ficassem de pé. Vamos aqui agora. Gostaria de fazer uma oração com vocês. E gostaria que vocês refletissem de coração aberto nesse momento, para que esse momento agora fosse um momento de intimidade com Deus, um momento de busca, de reflexão, entregando a Ele o que se passou em 2025 e entregando a Ele o que você quer em 2026. 2026 vai ser um novo tempo, um tempo de colheita, um tempo de transformação. E eu quero com vocês fazer uma oração. E eu quero que cada um faça a sua entrega a Deus. Amado Deus, Senhor, estamos aqui nessa noite, reunidos em Sua palavra, Pai, pedindo ao Senhor que derrame sobre nós a presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo transborde em nossas vidas, que o Espírito Santo seja cada vez mais íntimo de nós. Senhor, que o que passou, meu Pai, que não tenha lhe agradado, que seja rabiscado, excluído, pois a partir de hoje nós seremos novos homens, novas mulheres, vamos entregar mais, vamos nos comprometer mais, vamos ser obedientes, vamos entregar, vamos fortalecer nossa aliança com o Senhor. Pai, essa noite é uma noite de renovação de aliança, Pai. É uma noite onde deixamos o que passou para viver o que vai vir. Acreditamos que o Senhor, como diz a sua palavra, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que daqui, Senhor, será realizado, será feito grandes milagres na vida do seu povo. O seu povo vai ser abençoado, o seu povo vai ser direcionado por novos caminhos, o seu povo vai ser direcionado para novos lugares, para novas conexões, sonhos e objetivos serão realizados, Pai. Eu não sei se é a casa própria, se é o emprego, só o Senhor sabe o coração e a vontade do seu povo, mas nós cremos que o Senhor, por ser o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é capaz, o Senhor não deixa o seu povo em vão. O seu altar, a sua casa, não deve nada a ninguém. O Senhor é o Deus do ouro, da prata, do bronze. O Senhor é o dono de tudo. O Senhor é o dono do nosso destino. O Senhor é o Deus do nosso tempo. Acreditamos que o Senhor é aquele que faz tudo acontecer. Acreditamos que o Senhor é o Deus que abre o mar. O Senhor é o Deus que criou o paraíso. O Senhor é o Deus que deu início a tudo. E nós queremos ter a intimidade para viver no paraíso com o Senhor. Que essa noite, Pai, seja uma noite de renovo. Que seja uma noite que entendemos que é necessário
obedecermos às suas palavras, que é necessário que esse temor a Ti seja um temor cada vez mais fervoroso, que essa igreja cada vez mais, Senhor, seja uma igreja viva, que seja uma igreja cada vez mais forte na Tua presença, na Tua palavra, na Tua comunhão. Oh, amado Deus, o quão maravilhoso é viver em comunhão com o Senhor, o quão maravilhoso é viver em harmonia, em simplicidade contigo, Deus. Oh, Senhor, recebe o clamor do seu povo, desça sobre eles a sua misericórdia, desça sobre eles, Senhor, a sua unção, renove a sua aliança. Oh, amado Deus, faça-se cumprir na nossa vida Deuteronômio 28, Pai, o que o Senhor prometeu ao povo de Israel. Nós somos o povo de Israel, nós clamamos a Ti por essas bênçãos, Deus, e o seu povo se compromete a ser o Senhor, o único adorado, o único louvado, o único glorificado, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Oh, amado Deus, desça sobre o seu povo a sua unção, Pai. Faz agora, Deus, a troca de nomes. Faça agora o renovo, faça agora a transformação. Oh Deus, o seu povo está aqui, debaixo de chuva. Quantos chegaram aqui, Senhor, quebrados? Quantos chegaram aqui através de um sacrifício? Quantos já renunciaram para estar aqui, Pai? Olha o sacrifício do seu povo, a entrega do seu povo, a obediência do seu povo, a temência do seu povo ao Senhor. E clamamos, Pai, que o Senhor cada vez mais restabeleça e renove a sua aliança com o seu povo. Senhor, receba cada pedido de oração. Esteja presente em cada momento da vida do seu povo. Que 2026 seja um ano de conquistas, seja um ano de vitórias, seja um ano de glórias. E que, se for necessário passar pelo deserto, que o Senhor esteja com os seus anjos caminhando com o seu povo. O Senhor não deve nada a ninguém. O Senhor é o Deus de vitória, de conquista, de lutas, de batalha. Lute, batalhe com cada um do seu servo, cada filho seu, porque no final a vitória é certa pelo nome de Jesus. Amém. Pastores, muito obrigado. Que a bênção e a graça do Senhor estejam com vocês nessa noite. Amém?